Ah, curioso. Tá. Então tá, 162. Em geral, considero verdade o que se encontra nos livros de estudo, de geografia, por exemplo. Por quê? Eu digo, todos estes fatos foram confirmados uma centena de vezes. Mas como sei isto? Que provas tenho? É mais ou menos como aquela como a esfericidade da Terra. É. Uhum. Como sei isto? Que provas tenho? Tenho uma imagem do mundo. É verdadeiro ou falso? Sobretudo, é o substrato de todas as minhas perguntas e afirmações. As proposições que a descrevem não são todas igualmente sujeitas à verificação. Alguma vez alguém verifica se esta mesa continua a existir quando ninguém lhe presta atenção? Sim, isso aqui agora relendo dá um sentido cada vez mais claro, assim, de que a gente assume coisas, né? Que a Uhum. gente não fica o tempo inteiro olhando para ver se as coisas estão realmente existindo enquanto a gente não olha para elas, né? Sim, sim. E isso está pressuposto de que elas existem mesmo que a gente não tenha ido verificar, né? Tem sentido. Tem sentido. E só um exemplo aqui. Isso, a situação só acontece ao contrário. Digo, antes que o cara. Tô em imagem some daqui a pouco, às vezes. A câmera desliga. Mas o que eu ia dizer? Quando a gente machuca, de que quebra um braço, quebra uma perna, uma coisa assim, uma situação completamente diferente, machuca um olho, que tu não vê coisas da forma que tu via, né? Sim. Parece que é aí que existe o confronto com essas coisas, né? Uhum. Quando um problema se apresenta é que a gente Sim. realmente olha coisa diferente ali, Sai né? daquela normalidade É. em que estava, né? Uhum. Vou ler essa próxima agora. Verificamos a história de Napoleão, mas não se acaso todos os relatos que lhe dizem respeito se baseiam em erros de apreciação, falsificações, etc. Porque sempre que verificamos qualquer coisa, já partimos de pressupostos que não são verificados. Deverei dizer que a experiência que talvez faça para verificar a verdade de uma proposição, essa experiência pressupõe a verdade da proposição, que a aparelhagem que creio ver está realmente ali. A aparelhagem aqui está um pouco estranho, né? Sim. Aparelhagem, ele quer dizer a estrutura, né? Que ele está em análise. Né? 163. É verdade a proposição de que aqui está ela aparato que creio ver. Barato. Tá, aparato, tá, aparelhagem, aparato. Fica melhor aparato. 164. A verificação não tem fim? Aqui ele está indicando que sim, né? Que tem limites. 165. Uma criança poderia dizer a outra: sei que a Terra já dura há muitas centenas de anos. E isso quereria dizer: eu aprendi isso. Sim, aqui enfraquece o sentido de sei, né? Uhum. Eu aprendi isso. 166. A dificuldade é compreender a falta de fundamento das nossas convicções. Interessante. De acordo. Parece que ele está querendo deixar claro Esse é isso, o, né? esse é o Toda vez que ponto. a gente parece ter Uhum. aquela baita convicção, deveria ter em mente É a ausência interessante que, desse fundamento. interessante que ele explicitou aqui, por exemplo, verificamos a história de Napoleão, mas não se verificamos a história do Moro apresentar na mão dele, mas não se acaso todos os relatos que dizem respeito a isso se baseiam em erros de apreciação, falsificações. Sim, É o mesmo exemplo, né? Que ele está em pano de sim, fundo, segue igual. sim, sim. E ele tá mostrando que essas convicções são completamente frágeis, né? Tipo, Sim. dando vários exemplos. E acho que agora, colocando como pano de fundo o caso do Moore, dá pra também entender o porquê que ele mencionou esquerda e direita. Antes eu não tinha associado. Mas é que tem, né, Uhum. nas provas do mundo exterior, o Moore levanta primeiro. Tem aqui a mão direita, tem aqui a Sim, minha outra, né? as duas mãos. Isso. Uhum. E a certeza sobre isso, a evidência disso é algo que
foi aprendido, foi aceito, né? Foi, como ele diz em algum Nada como caso, nada que seja foi prova, né? colocado goela abaixo, em certo sentido, assim. Não tem força de prova, né? Não parece ter nenhum sentido isso. 167. É claro que nem todas as nossas proposições empíricas têm o mesmo estatuto, já que se pode formular uma proposição e convertê-la de proposição empírica em norma de descrição. Pense-se na investigação química. Lavoisier faz experiências com substâncias no seu laboratório e concluiu que acontece determinado fenômeno quando há combustão. Não diz que poderia acontecer de outro modo, noutra ocasião. Adquiriu uma imagem do mundo definida, não evidentemente uma que ele tivesse inventado. Aprendeu-a em criança. Digo imagem do mundo e não hipótese, porque é a fundação natural da sua pesquisa e assim também não é sequer mencionado. Digo imagem do mundo e não hipótese, porque é a fundação natural da sua pesquisa e assim também não é sequer mencionado. Então, a imagem do mundo aqui é uma representação, né, mano? E não hipótese. Já que se Pode ser uma pode coisa que levanta o formular sol. uma proposição e convertê-la de proposição empírica em norma de descrição. Seria uma generalização? Claro que nem todas as proposições empíricas têm o mesmo estatuto, já que se pode formular uma proposição e convertê-la de proposição empírica em norma de descrição. Lavoisier faz experiências com substâncias no seu laboratório e concluiu que acontece determinado fenômeno quando há combustão. Não diz que poderia acontecer de outro modo, noutra ocasião. Então, ele extrai uma regra, né? Vai dizer que acontece sempre assim para todos os casos. Seria uma generalização da proposição empírica que se poderia tirar daquele evento, né? Mas não é o exemplo que ele está dando. Não diz que poderia acontecer de outro modo, noutra ocasião. Sim, ele não diz nada. Sim, ele não deriva uma generalização, né? Não é isso que eu entendi. Tá, beleza. Ele não diz que poderia acontecer de outro modo. E parece que está implicando que poderia ser o caso. Poderia, num outro caso, acontecer de forma diferente, etc. Já não daria para transformar a proposição empírica em uma norma de descrição. Não poderia generalizar a partir daquela experiência, os resultados daquela experiência. Pelo menos foi o que me pareceu. Concluiu que acontece determinado fenômeno quando há combustão. Ele não diz que poderia acontecer de outro modo, noutra ocasião. Por exemplo, pode ser um outro fenômeno quando há combustão, e não aquele especificamente. Adquiriu uma imagem do mundo definida. Não, evidentemente, uma que ele tivesse inventado. Aqui que eu não entendi esse inventado. Não, evidentemente, uma imagem do mundo que ele tivesse inventado. Ele aprendeu em criança. Porque ele retornou, né? Porque se ele está fazendo experiência, qual é a relação que isso tem com o que ele aprendeu em criança? Ele aplicou alguma coisa que ele já trazia em seu sistema de crenças e referências. Por exemplo, talvez o Lavoisier não tivesse jamais não tivesse sido adestrado assim nessa questão complexa de que as coisas mudam, que os fenômenos podem não se repetir e que não se pode extrair normas facilmente a partir de casos isolados. Sabe aquela opinião comum que as pessoas têm assim de achar que uma coisa é sempre de uma certa forma, sem nunca averiguar, sem não perceber esse caráter contingente? Talvez as pessoas tenham sido ensinadas assim, e parece que é isso que está colocando ali. E aí o Lavoisier teria aplicado esse senso comum, digamos, se esse fosse o caso, trazido consigo a sua imagem de mundo e aplicado aquilo ali. E aí transformado a proposição empírica em uma norma de descrição.
quando talvez não pudesse ser o caso. Porque antes ele fala a dificuldade de compreender a falta de fundamento das nossas convicções. Parece que de alguma forma essas duas coisas estão conectadas. O exemplo contraria o que ele está dizendo ali, né? O exemplo do Lavoisier contraria aquele início lá, né? E isto Claro que nem todas as proposições empíricas têm o mesmo estatuto, já que se pode formular uma proposição e convertê-la em proposição empírica. Isto. É o Proposição Lavoisier. empírica em não. Mas aí ele já não vai confirmar aquilo que ele está falando, né? Porque ele, apesar de ele estar dizendo, é claro que nem todas, apesar de poder se formular, parece que ele vai dar um exemplo depois disso, né? Já que se pode formular uma proposição e convertê-la de proposição empírica em norma de descrição. Pensa em investigação química. Lavoisier fez experiências com substâncias no seu laboratório e concluiu que acontece determinado fenômeno quando há combustão. Não diz que poderia acontecer de outro modo, noutra ocasião. Adquiriu uma imagem do mundo definida, não evidentemente uma que ele tivesse inventado. Acho que é mais ou menos aquele sentido que eu coloquei. Ele já teria trazido isso consigo a partir daquilo que se vai estabelecendo pouco a pouco e vai formando o nosso conjunto de sistema de crença de coisas. Tá, mas não é, mas ele está falando sobre a experimentação feita no laboratório, né? Tá, mas é aí ele está falando sobre a conclusão que ele tira. Isso, e não considerar que não ter sequer considerado que poderia acontecer de outro modo, uma outra ocasião. Aí já não poderia tirar uma regra disso. Porque na experimento científico se tenta estabelecer as regularidades, né? Sim. Né, para fazer previsão, etc. E então que me parece que ele está querendo dizer que já pode ter vindo até aquela experiência com uma imagem de mundo definida, que ele diz aqui aprendeu desde criança. E essa imagem de mundo seria de não levar em conta essas especificidades, assim, aqui no caso específico com relação à contingência. É como eu estou tentando interpretar. Me parece sim, não. Tem que interpretar porque não tem tá muito claro. Os prazos não seguem mesmo uma sequência. Vamos ver se esclarece. Sumiu agora pra mim. Coisa eu ia dizer que o meu telefone acabou a bateria. Tô sem câmera agora, por exemplo. Ah, não, tranquilo. Tá, 168. Só se eu botasse o zoom no tablet. Que daí... tá beleza. 168, pode ser? Pode ser, sim. Mas, eu entendi a ideia geral ali. Hã? Eu entendi a ideia geral ali, só me pareceu confusa. A gente fica tentando ligar os pontos, né? Tá. Fala aí só pra ver como é que tá o teu som. Meu som? Tá bom. 168. Mas veja-se agora qual é o papel desempenhado pelo pressuposto de que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira, dadas as mesmas circunstâncias? Ou fará isto parte da definição de uma substância? De novo. Mas veja... que pergunta, né? Interrogação estranha. Não começa como se fosse uma pergunta. 168, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu atribuo isso a questão de tradução, cara. Aqui, ó, bem diferente, ó, em espanhol. O espanhol já começa já indicando, ó, assim, ó, ahora bien. Diz assim, que papel tiene el supuesto, sabe? É diferente já. Ahora bien. Sim. Que papel tem, não sei o que. Já tá indicando que é uma pergunta. Aí diz, mas veja-se agora. E ó, tinha que ter uma vírgula ou 2 pontos. Sim. Mas, vírgula, veja-se agora, 2 pontos. Qual é o papel desempenhado pelo pressuposto de que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira, dadas as mesmas circunstâncias? Qual é o papel desempenhado pelo pressuposto de que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira, dadas as mesmas circunstâncias? O papel desempenhado pelo pressuposto. Tá, aqui nós teríamos uma
uma norma de descrição, né? A Não, substância. eu acho que não é uma. Não é bem uma norma de descrição, né? É um pressuposto. A norma de descrição é uma coisa posterior, né? E isso aqui é uma, digamos, eu sou ensinado sobre isso, né? Substância Sobre X. essa. Tem como pressuposto que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira, dadas as mesmas circunstâncias. Eu chamar isso de pressuposto. Bom, não quer Desempenhado dizer que você. pelo pressuposto de que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira. O papel desempenhado pelo pressuposto. Não, como você falou, pode ser uma regra, sim. Pode ser uma regra, sim. Tá, mas aí qual é o papel desempenhado por isso? Ele quer que tipo de convicção, né? Isso. Possui Uhum. esse pressuposto. Fará isso é meu ou fará isso parte da definição de Parte uma da definição. substância? Faz parte da definição. Vamos ver se o próximo se conecta com isso. Poderia pensar-se que haveria proposições declarando que a química é possível, e essas seriam proposições de uma ciência natural, porque seriam apoiadas por quê, se não pela experiência? Difícil. Poderia pensar que haveria proposições declarando que a química é possível. Sim. E essas seriam proposições de uma ciência natural. Uhum. Por que seriam apoiadas? Porque seriam apoiadas por quê? Se não pela experiência. Essa outra pergunta foi estranha, né? Uhum. Seriam apoiadas pelo quê? Se não fosse pela experiência. Somente pela experiência, né? Parece. Aqui, pois em que se haveriam de apoiar se não na experiência? No espanhol. Melhor. Espanhol traduzido. Pois em que se haveriam de apoiar se não na experiência? Tá, não consigo conectar com aquela primeira ali, 168. Tá, tem uma espécie de norma ali, né? Pressuposto que uma substância X reage sempre com uma substância Y da mesma maneira, dadas as mesmas circunstâncias. Tá, essa é uma fórmula, Tá. é uma proposição da química, né? Que ele Tá, quer dizer. proposição da química. Tá, e qual é o papel que isso desempenha? Qual é o papel desse pressuposto? Ou fará isso parte da definição de uma substância? Não faz parte da definição de uma substância dizer que ela sempre reage de tal forma, né? Não é bem a definição da substância isso. Não, porque ela aí no caso ali É uma a relação definição de de uma relações, isso. relação, né? Relações entre substâncias. Isto, porque ela reage com aquela ali, mas ela pode reagir com outras, não, que ali não faz Sim, parte da definição dela, né? não da definição dela, mas dos Da processos em que ela pode relação, se envolver. sim. Relações possíveis. Tá, então a Poderia. definição de uma relação entre Uhum. substâncias, né? Qual é o papel que isso desempenha? Esta relação entre as substâncias, a definição. Parece que é servir de alguma convicção, de algum fundamento, de certeza para novas pesquisas ou para tirar outras proposições. Não tenho sentido claro. É que é estranho responder essa pergunta, né? Qual é o papel? Existe um papel desempenhado pelo pressuposto, aqui, a proposição, né? Se eu pragmaticamente poder pegar e ver como é que se usa, o que se faz com isso daí de ter uma resposta, né? Mas não parece ser esse o ponto dele. Tá, digamos, a gente observou pela experiência aquela mesma reação entre x e y. Tá. Né? Nós observamos sempre aquilo ali. Então, tiramos aquela proposição de que sempre acontece assim com substância x e y. Poderia dizer que isso faz parte da definição da substância? Não da substância, mas das relações que a substância pode ter com outra. Uhum. Sempre daquela mesma forma. Uhum. Se é combustão, como está dando no exemplo, pega fogo, né? Então se transforma, acaba até sendo parte da definição dizer que algo é combustível, né? Pega fogo. Sim.
Nesse sentido, sim, né? Sim, no sentido dele próprio, né, e não da relação, né? Então, de certo modo, também poderia dizer. Mas qual é o papel que desempenha esta regra que a gente tirou? Estranho dizer, né? Assim, papel Onde que ele quer chegar, né, com a pergunta. papel desempenhado pelo pressuposto. Nesses sentidos aí que eu acho que ele não coloca tudo que ele pensa. A impressão que alguns pensamentos não entram. Mas só que é uma pergunta retórica, né? Não, Sim, também esse sentido que ele quer alcançar não fica claro, né? são só duas perguntas, ele passa para o outro, né? São só problemas. É. Qual é o papel desempenhado? Poderia Mas é interessante, o cara não se colocaria essa questão, né? Então, qual é o papel desempenhado pelo pressuposto? Que é um papel de convicção, né? Sim. Uma espécie de convicção. Sim, porque ali tá falando uma coisa, de uma ciência natural, né? Uhum. E aí tu determinar algo que sempre é assim, nisso é algo mesmo Sim, envolve questionável, né? indução, né? O problema da Isso. indução ali. E parece se conectar com um exemplo do Lavoisier, onde ele parece tirar uma regra a partir de um experimento, sem considerar, Uhum. como ele diz ali, que em outra circunstância aquilo poderia dar um resultado diferente. Não ter considerado esse elemento da contingência, da indução, etc. Uhum. Tá. Vamos lá pro 170. Seguinte. Acredito naquilo que as pessoas me transmitem de uma certa maneira. Tá, só um pouquinho. Tá. Antes da gente avançar ali, ele coloca no final do 69 uma pergunta importante mesmo. Poderia pensar-se que haveria proposições declarando que a química é possível. E essas seriam proposições de uma ciência natural. Agora aqui. Porque, como é que tu leu aí? Seriam apoiadas... Pois em que se haveriam de apoiar, se não na experiência? Isso na ciência natural. Pois em que se haveriam de apoiar, se não pela experiência? Sim, não dá para tirar uma outra coisa, né? Uhum. Seria um juízo analítico, né? Isso. Da própria definição da coisa. Mas então Todo não ponto parece ser possível, né? todo ponto é aquele sempre, né? Uhum. Daquela relação ali entre as substâncias. O sempre ali é sempre o ponto que se questiona em se tratando de experiência, né? A conexão entre dois eventos ser sempre a mesma. De uma coisa se segue outra sempre. Esse é aquele ponto do Hume, né? Tá. 170. Acredito naquilo que as pessoas me transmitem de uma certa maneira. Deste modo, creio em fatos geográficos, químicos, históricos, etc. É assim que aprendo as ciências. Ou seja, me transmitem, né, de uma certa maneira. Evidentemente que aprender se baseia em crer. Quem aprendeu que o Monte Branco tem altura de 4.000 metros, se viu isso no mapa, diz que o sabe. E então pode dizer-se, damos crédito dessa maneira porque se provou que valeu a pena? Interessante. É como, por exemplo, dizer que o Everest é o ponto mais alto do planeta. Sim. Isso ainda não é tão problemático quanto querer dar a altura exata dele, né? Sim. Um repórter no alto do monte, por exemplo, estamos aqui a 2.500 pés, tomando isso 4.002, né? Foi exatamente. 4.000 já tá bom porque ninguém vai falsear isso, né? Cara, isso tem um eco aí na retórica, né? Mesmo problema que a gente estava falando outro dia sobre isso, né? Sim. Aquele mesmo ponto ali, né? Eu coloco informações que não serão questionáveis, né? Sim, não se pode verificar ou tudo mais. Putz, o Schopenhauer tem uma coisa assim. Como é que é agora? Não. É mais ou menos no sentido de embaralhar o oponente ou de tentar se tu já sabe de antemão um campo onde ele não tem conhecimento ou que ele tem conhecimento superficial, aí tu pode tentar colocar coisas que estão fora do alcance do oponente para gerar a impressão
Pra gente, tipo, arrastar ele pra uma zona de insegurança, uma coisa assim. É tipo chutar o joelho do cara, tipo, o cara deu uma balançadinha no joelho, né? Isso. O cara sente o Bate só momento. naquele joelho, né? Talvez é outro exemplo, né? Quando ele diz que vai para aquela área que é o ponto fraco, né? Sim, É sim, mais ou sim. menos isso. Essa Mas é isso ideia. aí. Vai pra um ponto em que o outro não tem acesso, né? E é Sim. aquilo ali quando começa a dar dados, fazer muita comparação. Principalmente quando tu deixa. No caso de uma disputa, né? Os caras já envolvem, né, com aquilo que afirma uma pesquisa muito profunda. Sabe que uma meia Uhum. dúzia de gato pingado vai fazer se fizer, né? Sim. Tá. Um, 171. Tá, tava no Monte Branco ali. Não, você levou? Acho que ali, ó. E então pode dizer-se: damos crédito dessa maneira porque se provou que valeu a pena? O porquê que valeu a pena que não entendi ali, só. Quem aprendeu que o Monte Branco tem a altura de 4.000 metros, se viu isso no mapa, diz que o sabe. Valeu a pena não tem sentido, né? Não tem Então mais. pode dizer, damos crédito desta maneira àquela afirmação, né, que eu aprendi no mapa, porque se provou que vale a pena. Tá, aqui Ah, tá vale a pena diferente, dar crédito? Aqui tá diferente. É, deve ser. Pra variar. Que Ó, bosta. puede decir-se entonces. Pode dizer-se então. Concedemos nossa confiança a isso porque tem dado bons resultados? É 170, finalzinho de 170, né? Né? Então, Sim. pode dizer-se então. Concedemos nossa confiança a isso porque tem dado bons resultados? Mas se provou que valeu a pena, não, né? Teria que ler o inglês. Não. Quando as duas destoam demais, nós vamos pro inglês, né? Sim. Vou ver aqui, ó. 100 e... Final de 170. 170. Isso. Can it now be said? Pode ser dito agora, né? Então pode dizer-se a mesma coisa. We accord credence, nós damos crédito. We accord credence in this way because it has proved to pay. Que fala ali em pagar, provado a pagar, tipo isso, é uma expressão, né? Valeu a pena. Ah, tá. Bem meio baseado nisso aqui. Nós concordamos, nós acedemos crédito, né? Nós acordamos, nos Concedemos. damos, concedemos crédito this way, desta maneira, é bem como tá ali. Porque foi provado valer, tipo, provado pagar, é uma expressão, prove to pay. Traduziu da expressão, né? Uhum. O cara colocou dentro do Valeu a pena. contexto do contexto da mesma Prove to pay. da figura de linguagem. Tá, aqui concedemos nossa confiança a isso porque tem dado bons resultados. Melhor, assim. Isso aí é mais pelo alemão, perfeito. Então pode dizer, damos créditos. Quem aprendeu que o Monte Branco tem altura de 4.000 metros, se viu isso no mapa, diz que o sabe. Se viu isso no mapa. Mas o resultado não tem relação com isso, né, mesmo também, né? Não, o resultado ali é talvez ter mal escolhido, talvez nem seja preciso, né? Sim, damos crédito. Mas dessa maneira. é o que se segue disso, é como se aquilo ali foi o suficiente para não criar conflito com a realidade para as próximas convicções. Sim. Damos crédito dessa maneira porque se provou que valeu a pena. Vou descamar uma fórmula só mais um. Mas é simples, né? A questão é simples, dá para seguir. Sim. Um fundamento principal para Moore acreditar que nunca tinha estado na Lua é que ninguém
nunca fora à Lua ou podia ter ido à Lua. E nisto só acreditamos com base naquilo que aprendemos. Tem essa Exatamente. proposição do Moore? Hã? Tem essa proposição do Moore? Fundamento principal para Sim, Moore que nunca. acreditar que nunca tinha estado na Tem Lua. sim, ele tem Né? uma. Deixa eu ver se tá aqui. Tem aqui o Morgan. Que ninguém nunca fora à Lua ou podia ter ido lá. Sim, ele diz que E uma das nisso convicções só básicas acreditamos. dele é que ele nunca se afastou da superfície Da da Terra. Terra. Isso já Uhum. é por. Você pode tirar a inferência de que nunca foi à Lua, mas parece que ele tem essa daí também a respeito da Lua. Deixa eu só ver se eu acho. Só acreditamos com base naquilo que aprendemos. Mas, cara, eu acho que dá pra seguir ali. Não, Tá. não é fundamental pra continuação. Tá. Uhum. Tá. Só peguei caí num trechinho aqui do texto dele. Ó. Eu certamente sabia que naquele momento, sabia tá em itálico. Eu certamente Uhum. sabia naquele momento aquilo que expressei pela combinação de certos gestos com a pronúncia das palavras. Há uma mão e aqui está a outra. Eu sabia que havia uma mão no lugar indicado combinando um certo gesto com a minha primeira afirmação de aqui e que havia uma outra no lugar diferente indicado combinando um certo gesto com minha segunda afirmação de aqui. Como seria absurdo sugerir que eu não a conhecia, mas que somente acreditava nela e que talvez ela não fosse o caso. Ele está dizendo que é absurdo sugerir que ele não a conhecia e que isso, portanto, é um saber. Poderíamos sugerir também que não sei que estou agora parado e que estou falando. Que talvez afinal das contas não estou e que não é muito certo que estou. E finalmente é muito certo que a conclusão se seguiu da premissa. Já coloca em termos. Ah, peraí, cara, eu caí aqui, você deve ter visto. Só tu Eu imagina. fui. Cara, eu fui abrir o zoom aqui pra botar a minha câmera aparecer, aí saí fora da. Ah tá, deixa eu Saí, pausar. aí cancelei